a gente viver de forma saudável. Então não pense o pior das pessoas. Se você não consegue em hipótese alguma imaginar o melhor daquela pessoa, ora a Deus. Mas não pense o pior dos outros. Só falamos com os outros de suas falhas. Então a gente falha nesse princípio quando a gente fala das pessoas, somente das falhas. As pessoas, elas acertam e elas erram, né? E quando a gente marca uma pessoa pela falha dela ou pelo erro dela, a gente está falhando nesse princípio de Jesus. A gente está falhando. E é muito forte isso. A gente vai chegar até o final, a gente vai concluir isso. É muito triste, porque naquilo que nós julgamos, ou naquilo que nós condenamos, nós estamos estabelecendo a nossa própria sentença. É isso que Jesus está falando para nós. Quando Jesus fala, não faça isso, é porque quando nós fazemos assim, quando nós agimos assim, nós estamos estabelecendo diante de Deus a nossa própria sentença, o nosso próprio padrão que nós queremos ser julgados e condenados também. E isso é sério, né? Isso é forte, porque Deus vê tudo. Nós falhamos nesse princípio quando julgamos uma vida inteira apenas por seus piores momentos. Falhamos nesse princípio quando julgamos os motivos escondidos dos outros, ou tentamos adivinhar as intenções dos corações. Fez isso por causa daquilo, fez isso porque é orgulhoso, fez isso porque está se achando, fez isso para aparecer, fez isso, por aí vai, né? Preciso dar tantos exemplos assim. Julgamos os outros sem nos considerarmos em suas mesmas circunstâncias, né? É fácil falar do outro quando você não está no lugar dele, não é? Coloca os sapatos dele para ver. Julgamos os outros sem lembrar que estamos escolhendo o nosso próprio julgamento. Porque é isso que Jesus está falando aqui. Nós vamos ler já que quando nós julgamos, nós estamos escolhendo ser julgado. Quando nós condenamos, estamos escolhendo ser condenado. Quando perdoamos, porém, escolhemos ser perdoados. Simples assim, né? E Jesus, ele expande a ideia do julgar quando ele fala para não condenar e perdoar livremente, né? Então vamos só repetir esse versículo que é muito importante. Se julgarmos os outros, seremos julgados. Se condenarmos os outros, seremos condenados. E se perdoarmos os outros, seremos perdoados. Amém. Muito bom. Aí o versículo 38, ele repete a mesma ideia com palavras diferentes. Ele diz assim: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, ele está falando do mesmo contexto sobre aquilo que nós damos aos outros, ou aquilo que nós aplicamos sobre a vida dos outros. Em outras palavras, nós estamos estabelecendo a medida daquela mesma coisa que vai ser aplicada pela a nossa vida. E quem está falando isso é Jesus, tá? Quem está falando isso não é uma outra pessoa, que você pode pensar assim, está falando só da boca para fora. Não, é o Senhor que falou isso. É o Senhor que falou, você escolhe. Na hora que você julga, na hora que você condena, você está escolhendo a medida que você quer que seja usada contra a sua vida. E aí, o que você escolhe? Qual vai ser a sua escolha? E nós devemos temer a Deus, eu acredito. Falo, Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero ser muito misericordioso, porque eu sei que eu preciso de misericórdia. Então, olha só, vou repetir. Ele diz, dê e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Quando ele fala dar, ele está falando de todas as formas de dar. Desde o recurso material, a gente sabe que a Bíblia é cheia, né, de versículos falando que aquilo que você dá, ninguém ganha de Deus no dar, né? Então, assim, tudo que você dispõe a abençoar a outro, a contribuir, a ofertar,
E isso daí você está dando daquilo que Deus mesmo está dando sobre a tua vida, e Deus tem um coração generoso. Então você está sendo generoso como Deus é generoso, ou seja, Deus ele vai continuar derramando sobre a tua vida, porque através da tua vida é um canal para abençoar muitos. Então, perfeito, sem dúvida nenhuma de que você é generosamente ou abundantemente abençoado por Deus quando você tem um coração generoso e abençoador, quando você dá livremente. Isso é importante falar, que Jesus quer que a gente seja livre do medo de dar, amém? Livre, sabe por quê? Nós temos medo de dar. Eu vou dar e vai fazer o quê? Eu vou dar, como se em algum momento aquilo fosse nosso, né? E a gente esquece de que Deus ele dá até para os ímpios e injustos. Ele dá abundantemente. Esse é o coração generoso de Deus. E Deus ele quer que a gente aprenda a ter um coração generoso igual dele, que a gente seja liberto do medo de dar. Será que eu estou dando muito? Eu vou te falar o que a Bíblia fala: você nunca dá muito. Mas será que eu não vou abençoar demais? Para e pensa. Alguém pode ser abençoado demais? Será que você já foi abençoado demais por Deus? Eu duvido que você vai se considerar em algum momento da vida: Deus, para de me abençoar, eu já estou abençoado demais. Duvido, né? Então não existe esse pensamento. Isso é carnal, isso é humano, isso é da nossa própria natureza, tentando nos impedir de ser mais abençoado por Deus. E Deus ele quer nos libertar desses grilhões, do medo de dar generosamente, do medo de dar livremente, porque Deus ele nos abençoa abundantemente, generosamente, livremente. Só que esse versículo ele não fala só do dar dinheiro, recursos materiais. Ele fala do dar perdão, do dar misericórdia, do dar bondade, do dar graça para o outro. É disso que ele está falando. Esse é o contexto dessa passagem. Jesus está falando: a mesma medida que você usar para dar, eu vou dar só um pouquinho. Não, eu sou uma pessoa muito, eu sei administrar muito bem as coisas, sabe? Então na verdade, não quer dizer que atravessa a piscina com o sorrisão na mão e ele sai inteiro do outro lado, né? Na verdade, você não quer dizer isso. Mas aí você, não, é que eu sou uma pessoa comedida, sou uma pessoa prudente, né? Mas, falando a verdade, você é pão duro mesmo, é mão de vaca mesmo, né? Que Deus o liberte, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele quer que a gente seja livre disso, e não só financeiramente, irmãos, mas que você perdoe livremente as pessoas que te ofendem. Que você seja bondoso, extravagantemente bondoso com as pessoas à tua volta. Extremamente gentil, extremamente educado, responsável, tudo de bom que você puder fazer para os outros. Deus ele está falando: você nem imagina que isso tudo vai voltar sobre a tua vida, porque eu vou fazer voltar. E irmãos, vamos ser sinceros. O máximo que eu e você, como ser humano, podemos fazer não se compara com o máximo que Deus pode fazer sobre a nossa vida. Então, quando a gente fala da lei da semeadura, vamos entender uma coisa: o pouco no nosso entendimento, quando a gente compara com o pouco de Deus, é transbordante. Você sabe disso. Se você é mão de vaca, você sabe que nunca passou fome, porque Deus é bom. Agora, se nós formos abundantes no dar, generosos, vamos dizer que na nossa perspectiva fizemos muito. Então você já pode considerar o homem uma mulher extremamente abençoada, porque para Deus abençoar você de forma proporcional, né, abundantemente, não tem como contar. Você não tem como estabelecer parâmetros de medida. É por isso que está falando: dê e vai ser dado uma boa medida para você, calcada. Você já colocou café e açúcar num pote?
E aí você quer, o saco é grande, o pote não é tão grande assim, aí você bate assim, né? Calcada, aí desce, né? O café, o açúcar, sei lá, né? No recipiente ele desce, aí você joga mais. Aí você faz o quê? Você dá uma sacudida, não é? E aí você consegue ter espaço para mais. É isso que Deus está falando. Deus está falando, eu sou abundante no dar. E você, na verdade, Deus está falando, eu quero que você deseje experimentar disso. De quão abundante Deus é. Amém? Deus, Ele é abundante. E o desejo dEle é ser abundante na nossa vida. Não só financeiramente, mas em graça, em misericórdia, em perdão, em bondade. Se nós queremos mais dessas coisas, devemos dar mais delas às pessoas. Amém? Ainda falando sobre julgamento, irmãos, eu acho que é importante falar disso antes da gente passar. Nós erramos no nosso julgamento quando nós não pensamos, né? Na verdade, nós passamos a ser hipócritas. Jesus vai falar disso mais tarde. Mas nós passamos a ser hipócritas quando nós julgamos a pessoa, ou o irmão, ou qualquer um, sendo que nós somos culpados de um pecado igual ou mais grave, muitas vezes. Isso é hipocrisia, é o que Jesus condena. E aí a gente vai ver agora, em Lucas 6, de 39 a 42, o segundo princípio. O primeiro princípio é o da semeadura e o segundo é o cuidado com o nosso olho. O que quer dizer isso? Que princípio é esse? Cuidado com o nosso olho. O que vemos de feio no outro é um reflexo do nosso próprio coração. Espero que isso seja chocante para você, tá bom? O que nós vemos de feio no outro é só um reflexo do nosso próprio coração, tá bom? Então é bem importante aprender esse princípio também. E olha, gente, a gente está falando de lições de discipulado número 1, tá? É o básico do básico para qualquer um que quer seguir Jesus, tá? É disso que a gente está falando aqui. Versículo 39, Lucas 6,39 diz o seguinte: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O que você acha? Claro que um cego não pode guiar outro cego, né? Porque os dois vão cair no buraco. Jesus estava fazendo essa comparação para chamar a atenção dos seus discípulos ao fato de que é muito importante observar aquilo que nós estamos vendo, né? Ou qual é o filtro que nós estamos usando, né, quando nós olhamos alguém ou alguma ação. E aí a gente vai falar um pouquinho para a gente entender melhor o que Jesus está falando. Bom, quando Jesus fala que um cego não pode guiar outro cego, significa o quê? Jesus está falando que Ele é a luz do mundo. E a única forma que eu e você ou qualquer pessoa pode andar na luz é conhecendo Ele. É conhecendo Jesus e andando com Ele. De outra forma, todos nós somos cegos. Nenhum de nós é capaz de chegar a lugar nenhum. Só que muitas vezes nós pensamos que chegamos. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a andar sozinho, a gente acha, não, pode deixar que isso aqui eu já conheço. Minha casa eu conheço de olhos fechados, né? A gente acha que aquilo que a gente é da nossa área de conhecimento ou do nosso interesse, a gente sabe se virar, né? É quando a gente fala assim, Deus, me dá 5 minutos que eu consigo lidar com isso aqui sozinho, né? Não preciso do Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente vai cair no buraco. E muito menos, esse é o maior cuidado que a gente deve ter, de não conduzir outros ao mesmo erro que nós estamos caminhando, né? Então Jesus está falando, um cego não pode guiar outro cego. Você quer enxergar, você tem que manter seus olhos em mim. Ponto. Algo muito importante em relação a isso, que nós devemos tomar cuidado, aquelas pessoas que nós tomamos como exemplo para seguir. Muitas vezes, Jesus está falando isso se referindo aos líderes religiosos da sua época, os fariseus. Eles se achavam realmente muito importantes e um exemplo a ser seguido.
E Jesus está falando aqui, não caia nessa, porque se você seguir eles, você vai cair no mesmo buraco que eles caírem. Então nós devemos, se nós queremos seguir Jesus, nós temos que seguir alguém, nós devemos seguir Jesus. E nós, como cristãos, nós temos que ser capazes de falar o seguinte para as pessoas: olha, me segue, eu estou seguindo aquela luz. Dá para imaginar como estava escuro aqui, né, quando a gente chegou? Então, está tudo escuro, ninguém está vendo nada, mas Jesus é a luz. Então, a gente mira naquela luz e vai. Então, a gente fala para as pessoas: olha, irmão, irmã, eu estou seguindo aquela luz. Você tem que seguir aquela luz também. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que seguir essa luz, que é Jesus. Se por acaso eu me perder no caminho, você continua seguindo aquela luz. Vocês estão entendendo? É assim que nós devemos anunciar ou falar para as pessoas. Jesus é a luz, sem Ele eu estou cego. Então, nós podemos caminhar juntos, olhando para Jesus. E no momento que eu me perder, você pode me ajudar, né? Mas não deixe de olhar para a luz. Amém? Então, isso é bem importante. E os líderes religiosos, eles se achavam tão importantes que eles ignoravam Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus, ou como Deus. Então, resumindo, não importa o meu ponto de vista, importa o ponto de vista de Jesus. Não importa o que eu vejo, não importa o que você está vendo, importa que Jesus Cristo deve ser visto e seguido. Acabou. O que eu acho, o que você acha, o que ele acha, o que ela acha, não é importante. Cada um pode achar o que quiser. Mas o que nos interessa é o que Jesus acha, é o que Jesus pensa. Amém? Ponto final. E você não tem como auxiliar ninguém na caminhada, a menos que você esteja olhando para Jesus, correto? É impossível você auxiliar qualquer pessoa se você não estiver olhando para Jesus. Aí você pode falar, tem pessoas que são cegas, mas elas têm um senso de direção muito apurado, muito bom. Mas eu tenho certeza que nenhuma delas vai ser contratada para pilotar um avião. Eu tenho certeza absoluta. Então, conclusão, não importa as habilidades que as pessoas têm longe de Jesus. E eu sei que muitas vezes isso pode nos atrair. Nossa, aquela pessoa é tão maravilhosa e ela nem conhece Jesus. Cuidado. Porque se você seguir essa pessoa, os dois vão cair no mesmo buraco. É isso que Jesus está falando. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não importa as habilidades que as pessoas têm, não importa quão maravilhosas elas podem ser aos seus olhos. E todos nós queremos ser como Jesus é. Se nós seguirmos, isso é o mais tremendo de um mestre, né, de um discipulado. Quando nós seguimos Jesus, igreja, isso é bem precioso. Na época que Jesus está falando isso, um discípulo é um aprendiz. Ele só podia ir até onde o mestre levava. Ou seja, o mestre preparava o seu discípulo, ele passava todo o seu conhecimento para ele. Eles andavam juntos, né? E o mestre passava tudo o que ele sabia para o discípulo, para o aprendiz. E no final, aquele aprendiz, aquele discípulo, ele sabia o tanto quanto seu mestre, né? Ele sabia tanto quanto o mestre sabia. E isso é maravilhoso, né? E olha só o que Jesus está falando. Se você faz de alguém, né, de algum outro, o teu mestre, você vai se tornar igual a essa pessoa. Se essa pessoa não está seguindo Jesus, você vai cair no mesmo buraco que ela, ou seja, não valeu de nada. Contudo, se você segue Jesus, se ele é teu mestre, se você é aprendiz dele, se você está vivendo a cada dia aprendendo com Jesus, o que essa lição que Jesus está dando nos ensina? Que nós vamos nos tornar exatamente como Ele é. Amém? E é isso que a gente quer. A gente quer aprender com Jesus ao ponto de que naquele dia, na expectativa de que naquele dia nós seremos como Ele é. Exatamente. Amém? Nós o veremos como Ele é.
Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. É exatamente isso que eu acabei de falar para você. Todos que foram perfeitamente treinados pelo mestre serão como seu mestre um dia. E nós devemos escolher bem as pessoas que nós ouvimos, as pessoas que nós escolhemos para seguir como modelo nas nossas vidas, porque se Jesus não for o parâmetro de referência dessa pessoa, nós vamos cair num buraco mais cedo ou mais tarde. Ou nós vamos nos tornar semelhantes a qualquer outra coisa que não é Jesus Cristo. E 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, naquele grande dia que nós vamos ser transformados, nós seremos como nosso Senhor é, perfeitos como Ele é perfeito. E é interessante que Jesus ele se tornou como nós, né, nas nossas limitações humanas, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é em glória. Né? Tremendo, né? Só Jesus mesmo para fazer isso por nós. Lucas 6,41. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Então agora novamente, né, falando sobre o olho, né, o cuidado com o olho, tá? Jesus ele está falando, olha, isso aqui na verdade a gente já conhece tanto que a gente não ri mais, mas na verdade é algo engraçado, né? Como se Jesus está falando, olha, como você quer tirar um cisco no olho do teu irmão, como se tem um tronco de uma árvore no teu, sabe? Assim, tipo, é esse exagero. A gente fala viga, né? Até a gente pensar que a viga é alguma coisa que sustenta, né? Já era, já perdeu a graça, né? A piada já passou, né? Mas Jesus ele falou isso de forma muito engraçada, muito humorística. As pessoas quando ouviram isso devem ter rido, porque Jesus está falando, você quer tirar um cisco no olho do teu irmão, mas tem um tronco de uma árvore no teu olho. É impossível, né? Você ajudar alguém que está com um cisco no olho, se você tem uma trave no teu, se você tem um tronco de uma árvore no teu olho. Você primeiro precisa tirar esse tronco do teu olho, para que você possa então ajudar o teu irmão com o cisco que está no olho dele, né? Então, e por que Jesus usou figuras, né, de linguagem de forma tão exagerada? Que era para as pessoas realmente prestar atenção e não esquecer mais, né? Porque toda vez eles iam lembrar a nossa vida, né? O Senhor falou de um tronco de uma árvore no meu olho, eu tenho que tomar cuidado. E realmente essa é a intenção, tomar cuidado naquilo que você julga, naquilo que você vê, naquilo que você critica, naquilo que você assume, né, na vida do teu irmão, por causa daquilo que você está vendo. Você não é Deus, você não tem a perspectiva superior. Então, você não pode julgá-lo. Você primeiro tem que observar a tua própria vida. Tudo bom, Zé? Para ver e poder ajudar o teu irmão. Então, é importante, irmãos, em relação a isso, saber que não é errado ajudar o irmão, tá? Não é errado ajudar o irmão que está com cisco no olho, o irmão que não está enxergando direito, o irmão que está com problema na vista. E quando a gente fala disso, a gente está falando espiritualmente, né? A gente está falando espiritualmente. A pessoa, né, está um pouco perdida, né? Não é errado você ajudar o irmão, você deve ajudar o irmão. Só que Jesus ele está sendo bem enfático no ponto de nós não sermos hipócritas, de nós não nos colocarmos acima da pessoa que está em falha ou está em pecado. Quando nós mesmos temos as nossas falhas e os nossos pecados. Vocês estão entendendo? Então é esse cuidado que Jesus está falando. Você pode ajudar teu irmão, mas não finja que você não tem problema. Não haja como se você fosse melhor que ele. Não haja com ar de superioridade. Não haja com orgulho espiritual. Não pense que você é melhor que essa pessoa, sabe? Então esses cuidados são importantes para nós, nos dá um coração humilde de Jesus, para a gente poder então auxiliar e ajudar as pessoas. Porque se nós não tivermos esse coração correto, essa perspectiva correta do céu,
a gente vai julgar as pessoas e na nossa tentativa de ajudá-las, nós vamos torná-las ainda piores. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem como é que funciona, né? Vocês já estão andando na vida cristã um bom tempo. Vocês têm visto casos e casos, né? Então, vamos ouvir o conselho do mestre, né? Vamos seguir os passos de Jesus. Vamos absorver e obedecer os princípios que ele está nos dando, né? Então, vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê e não vamos nos achar melhor e tomar muito cuidado quando a gente se oferecer para ajudar um irmão em pecado ou com algum problema, tá bom? E um ponto interessante sobre isso eu sempre falo isso, o nosso pecado no outro é sempre mais feio do que em nós mesmos, não é verdade? É como se em nós tivéssemos que tolerar, né? Tolerar. Nós toleramos o nosso pecado. Nós toleramos aquele hábito, aquela maneira de pensar e de agir, de falar. Nós toleramos. Mas quando a gente vê outro agindo da mesma forma, falando da mesma forma, isso dá nos nervos. Isso é insuportável. Eu não posso admitir. Eu não posso aceitar. Isso não dá, não dá. E aí a gente começa a fechar o tempo com a pessoa, a gente não quer contato com a pessoa, a gente evita a pessoa, geralmente, para e pensa, as pessoas que você faz isso, é porque você está vendo o seu pecado nela, e você não suporta ver o teu pecado no outro. Você tolera o teu pecado em você, mas você não suporta o teu pecado no outro. O nosso pecado no outro é muito mais feio do que em nós mesmos. Em outras palavras, Valtinho fala muito disso. O nosso pensamento é graça para mim e justiça para o outro. Eu preciso ser compreendido. Aliás, eu estou fazendo o meu melhor. Pobre de mim, você não está vendo o meu esforço? Você não vê todo o lado positivo? Você não vê o modo que eu acerto? Nós pensamos assim. Mas, quando se trata do erro do outro, você viu o que fulano fez? Você viu como fulano age? Não tem graça, não há misericórdia, é só justiça. O que chama a atenção não é mais nada a não ser o erro, a não ser o pecado daquela pessoa. Quando nós fazemos isso, Jesus está falando, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos sendo hipócritas. São 2 pesos e 2 medidas. E o que Jesus quer? Que nós sejamos honestos, que nós sejamos sinceros. Porque se nós formos honestos com a gente mesmo, se nós somos humildes o suficiente para reconhecer as nossas falhas, nossos defeitos, nossas deficiências, nossas áreas débeis, né, de dificuldade, nós vamos ser um coração humilde, nós vamos olhar com compaixão, nós vamos olhar com misericórdia, nós vamos querer estender a mão, nós vamos querer ajudar a pessoa, porque nós sabemos como é difícil carregar um peso, uma dificuldade, uma debilidade, até o momento de ser curado, até o momento de ser liberto, até o momento de ser transformado. Nós temos compaixão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É uma língua clara essa, porque isso é muito sério, né? Essa palavra, ela vem como um pá, é um martelo no nosso coração. E a gente precisa absorver isso, a gente precisa entender isso, porque se nós entendemos isso, nós vamos ser transformados, nós vamos ser abençoados, e a igreja toda vai ser. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o segredo da igreja de Cristo ser abençoada abundantemente. Porque Jesus, ele não está pedindo, sejam todos perfeitos, ninguém aqui deve errar. Não é isso que ele está falando. Pelo contrário, ele está falando, a preocupação dele não é com o pecado do outro, não. Vocês estão reparando? Vocês estão entendendo? A preocupação de Jesus aqui não é com o pecado do outro, é com a nossa hipocrisia. Essa é a preocupação do Senhor. É como se ele estivesse falando, olha, do outro eu lido, do outro eu cuido.
A minha preocupação é você, é o teu coração. Então Deus, Ele quer que a gente seja honesto e que a gente reconheça as nossas próprias falhas, traga a luz da palavra em oração, Senhor, e receba dele um coração humilde, um coração cheio de compaixão, para estender a mão para o outro. O modo que a gente olha o outro vai mudar, nós não vamos ver o outro, ou a feiura do outro. Lembra que esse princípio fala? Aquilo que a gente vê de feio no outro é um reflexo do nosso coração. Gente, se a gente ouvir Jesus, a gente vai ser transformado, porque a gente vai olhar com os olhos de Cristo e a gente vai ver, não é feio, é digno de compaixão. Jesus quer tratar isso, Jesus quer curar isso, Jesus quer fazer alguma coisa nisso. E nós podemos interceder, e nós podemos ser até um canal na mão de Deus, para que aquela transformação aconteça. Então muda tudo. Então cuidado com vocês e com as pessoas que estão criticando os outros, né, o tempo todo. Muito cuidado, isso é só um indicador de que essa verdade que Jesus está ensinando ainda não entrou nesse coração. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado com o seu coração quando você critica as pessoas, julga as pessoas, à torto e à direito. Cuidado com as pessoas que fazem isso. Essa verdade precisa, é como luz, né? Precisa entrar nas trevas, precisa entrar no quarto escuro e resplandecer ali o poder de Deus, a virtude de Cristo, para que nós sejamos discípulos verdadeiros do Senhor Jesus e possamos agir como Ele deseja, né? E não o contrário. Falamos ser discípulos de Cristo da boca para fora, mas as nossas ações são de fariseus, né? São de hipócritas, tá bom? Eu vou trazer esse exemplo daquela mulher que foi levada em adultério até Jesus. Vocês lembram desse exemplo? É bem famoso, né? E aí eles queriam que Jesus a condenasse. Olha, aqui está essa pecadora. O que o Senhor vai fazer com ela? Fala. Esperando já a condenação, né? E aí Jesus, ele começa a escrever na areia. E ele fala o seguinte, olha, atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, né? E aí você só ouve os barulhinhos das pedras caindo no chão, né? E Jesus, ele não falou, olha, você está de parabéns, mulher. Não, ele falou, não, onde estão teus acusadores, né? Vai e não peca mais. Jesus não estava aprovando o pecado dela. Mas o que Jesus não aceita, né? De modo algum, é hipocrisia. Amém? Muitos pensam que o que Jesus escreveu na areia eram os pecados daquelas pessoas que estavam ali, né? Porque elas foram muito convictas, né? Eu acredito que devia ter tantos adúlteros ali, adúlteras com pedra na mão, que saíram correndo naquela hora. Versículo 42. Porque uma coisa, irmãos, é aquilo que é exposto, né? Aquilo que é exposto, aquilo que é visível, parece difícil falar, mas é uma bênção. Por que é uma bênção? Porque você tem a oportunidade de lidar. Você tem a oportunidade de trazer à luz e ser curado. O problema está naquilo que não é exposto. O problema está naqueles pecados escondidos. O problema está naquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Esse é o problema. Porque a gente pensa, ninguém está vendo, então está tudo bem, né? Deve estar tudo bem, né? Nada me acontece, então está ótimo, né? Eu posso continuar nessa. Então, aí é o verdadeiro problema, porque o nosso coração se desvia de Deus, né, e a gente fica cego, né? E é tudo a ver com essa passagem. Nós ficamos cegos. E aí é o ponto de Jesus. O ponto dele nessa passagem é essa cegueira espiritual, né? Ele começa essa
parte falando desse princípio do cuidado com o olho, falando isso. Pode um cego guiar outro cego? Não pode. E nós ficamos cegos, né? O pecado cega, o orgulho cega, principalmente o orgulho espiritual. E esse era o problema dos fariseus, né? E nós ficamos cegos quando a gente começa a apontar o pecado dos outros para esconder o nosso próprio. Vocês estão entendendo isso, gente? E Jesus está falando aqui, ei, não é esse o ponto. O ponto não é o pecado que você está apontando, é o teu coração. Como é que está o teu coração? É isso que Jesus está falando para nós, é isso que me interessa. Versículo 42. Você pode dizer a seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus ele diz aqui que muitas vezes, aquele que tem um tronco no olho, muitas vezes ele não tem consciência disso, né? Ele não tem consciência que ele tem um tronco no olho dele. Ah, mas é impossível, né? É impossível. Mas é aí que está o lance. Quando você é hipócrita, você não percebe, mas todo mundo à tua volta percebe. Vocês entendem isso? Nós não enxergamos a nossa hipocrisia. Por isso que é hipocrisia, né? Mas Jesus está falando, não passa papel de tolo. Por favor, não seja hipócrita. Porque quando você julgar alguém, todo mundo vai ver como é que é a tua vida e vai rir de você. Ah, mas eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, eu sou tão justo, eu sou tão correto aos teus próprios olhos. Vocês estão entendendo isso, gente? É forte, né? Muito forte. Eu acho isso aqui, meu Deus. Para, Jesus, para, Jesus. Manda, Jesus, manda, Jesus. Então é muito importante isso, gente. Quando nós somos hipócritas, essa é a maior falha. Então, quando Jesus fala assim, ó, tira primeiro o tronco que está no teu para ajudar o teu irmão a tirar o cisco, ele está falando, ó, o maior problema para mim não é o cisco do olho do teu irmão, é a trave do teu. Jesus está falando, o maior problema não é o pecado do teu irmão, mas é a tua hipocrisia. Então lida primeiro com a tua hipocrisia e depois você pode ajudar o teu irmão no pecado e na dificuldade dele. Amém? Eu vou ler uma frase do Charles Spurgeon, né, para não ser diferente. Ele diz o seguinte, Jesus é gentil, mas ele chama aquele homem de hipócrita que se preocupa com coisas pequenas em outros e não presta atenção a grandes falhas em sua própria pessoa. E é real, né? Jesus ele lida com a hipocrisia. E eu quero terminar falando o seguinte, irmãos, pega essa noite, essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando para a gente poder sondar o nosso coração, examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus essa noite. A ceia hoje, você mesmo vai se servir, tá bom? Mas eu quero que você faça isso sem pressa, eu quero que você faça isso reconhecendo ou considerando a palavra que Deus falou aos nossos corações essa noite e desejando que teu coração, a tua vida, né, esteja aberta, né, diante de Deus, amém? Querendo que Ele trate você, cuide de você, porque Ele é misericordioso, né? Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de compaixão. E peça, Senhor, me dá um coração igual ao teu, me dá os olhos iguais aos teus, para que eu possa olhar para os meus irmãos, eu possa olhar para as pessoas e ter compaixão delas. É muito fácil você ter compaixão das pessoas lá fora que não conhecem a Cristo, mas muitas vezes você não consegue ter compaixão e misericórdia do teu irmão que está do teu lado. Então peça a Deus isso essa noite. Em nome de Jesus. Admita que tem os pontos cegos da tua vida. Ponto cego, aquelas partes que nem você consegue enxergar.
e fala para Deus: Deus, me mostra, me revela. Senhor, Davi, ele pediu: Senhor, sonda-me, né? Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz às veredas eternas. Eu creio que essa noite nós precisamos fazer a mesma oração. Senhor, me prova, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se existe algum tronco de árvore no meu olho que eu não consigo ver, e me revela os pontos cegos, as áreas que eu sou hipócrita, Senhor, as áreas que eu não tenho compaixão, que eu julgo sem misericórdia, que eu critico sem saber a real intenção dos teus filhos, Senhor. Eu oro que você faça esse tipo de oração essa noite e saia daqui transformado e abençoado pelo Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado porque nós viemos hoje, Senhor. Eu peço por esses que estão aqui, na verdade eu te louvo por esses que estão aqui, te agradeço porque esses estão aqui, mas eu peço por aqueles que não ouviram essa palavra, eu peço por aqueles que não estão aqui também, e eu peço que de alguma forma o Senhor fale a esses corações, que a luz de Cristo possa resplandecer em cada face, em cada coração, e transformar, Senhor Deus, cada vida. Senhor, nós precisamos de Ti, sem Ti nada somos, Senhor, nada podemos fazer. Deus, nos dá um coração humilde. A Tua palavra fala que o Senhor tem sempre graça humilde, mas o Senhor resiste ao soberbo. Senhor, não nos deixa ser soberbo, não deixa que o orgulho espiritual nos segue, não deixa, Senhor, que nós vivamos com base em nenhum outro princípio a não ser nos Teus princípios, Senhor, que nós possamos viver, ser generosos, ó Deus, não só financeiramente, mas no perdão, na bondade, na compaixão. Senhor, nos ajuda a ser generoso como o Senhor é generoso, e nos ajuda a ter olhos como os Teus, Senhor, nos ajuda a ter cuidado com os nossos olhos, a não julgarmos precipitadamente, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro que o Senhor nos dê um coração igual ao Teu, Senhor. Faz essa obra, nós estamos pedindo, Senhor, sinceramente, nós estamos pedindo, Senhor. O Senhor não vai negar, Deus, esse clamor do Teu povo, o Senhor não vai negar, ó Deus, esse pedido sincero de oração. Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, Senhor. Ser exaltado, ser bendito, Deus, sobre a Tua igreja, Deus, e nos traga para perto do Teu coração essa noite, em nome de Jesus Cristo, amém.